Louvado seja Deus. 1 Coríntios, glória a Deus, aleluia. E no seu capítulo de número, glória a Deus, 16. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo de número 16. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu quero ler com a amada igreja os versículos 13 e 14. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículos 13 e 14. Nos diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Sede vigilantes. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, querido, para você adorar, para você exaltar, para você glorificar nesta noite ao nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, queridos. Aleluia, o tema que, aleluia, eu sugeri para esta nossa mensagem, esta breve reflexão, aleluia, é um último aviso, amém? Um último aviso, glória a Deus, não necessariamente, dizendo a esse respeito, com respeito a toda a palavra, não, mas um último aviso, que está bem implícito aqui neste capítulo, ou neste em todo o decorrer do livro aqui, da carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, e mais precisamente no capítulo 16, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus, aleluia, nós sabemos, queridos, que o conceito de exortação, ele é muito constante em toda a Bíblia, Aleluia. Primeiro porque nós sabemos, amados, que, aleluia, o propósito da exortação, ela é sem dúvida o ensinar. Amém? Exortar é ensinar, bendito seja o nome do Senhor. Mas é também um aconselhar. Exortação é um aviso. A exortação é um convite. A exortação é uma advertência. Ela traz muitas vezes o efeito de encorajar, o efeito de estimular, aleluias, mas aparece muitas vezes também como rogo e como súplicas, amém? Sempre nós vamos ver a exortação, o ensino da palavra, louvado seja Deus, nesses termos. Assim como nós vemos em Romanos capítulo 12, Paulo, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Então veja, queridos, que Paulo está usando da palavra que ensina, da palavra que exorta, e Paulo está dizendo: rogo-vos, ou suplico-vos, muitas vezes, quando a palavra está assim, aleluia, para trazer um ensino, para trazer uma advertência, um aviso ao coração da igreja do Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. E em toda a carta, aleluia, em toda esta primeira carta, de Paulo aos Coríntios, aleluias, nós vemos bem implícita a exortação, queridos, amém? E quando nós chegamos neste final do capítulo 16, aleluia, este subtítulo chama a atenção, porque, aleluia, possui, muitas Bíblias você vai encontrar o subtítulo, as exortações finais, amém? Aleluia, glória a Deus. O que é um resumo, de tudo que Paulo ensinou. E ele finaliza a carta
aleluia, e revela aos irmãos. E nós vemos aqui que há dois propósitos bem claros, bem distintos, que nós podemos pontuar nesta noite com respeito a isto, porque Paulo está fazendo uma exortação final, um último aviso, aleluia, porque no decorrer da carta, em todo, aleluia, os capítulos, aleluia, de 1 aos Coríntios, Paulo vem exortando, Paulo vem ensinando, Paulo vem, aleluia, admoestando a igreja, trazendo os conselhos que a igreja precisa, mas agora ele finaliza no capítulo 16, e aí vem assim dizendo, exortações finais, um último aviso, amém? E ele tem uma suma importância para a igreja, aleluia, do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Primeiro, porque tudo que foi dito pode não servir para nada, pode não ter nenhuma eficácia na sua vida, amém? Eu não estou dizendo que tem, eu estou dizendo que tudo que está escrito, tudo que está lá em 1 Coríntios, que Paulo vem ensinando, vem advertindo, ele vem falando com a igreja, pode não ter nenhum sentido, nenhuma eficácia, pode não servir de nada para a sua vida, ou, amém? Ou, porém, segundo, tudo será eficaz, será proveitoso, será edificante, será abundante, aleluia. E agora por quê? Porque Paulo está dizendo nas exortações finais, e nós vamos bem entender, ele está dizendo, vai ser proveitoso para a sua vida? Ou não vai ser proveitoso? Se você for vigilante. Aí Paulo está dizendo, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aleluia. Você está me entendendo nesta noite, querido? Aleluia. Paulo está ensinando, aleluia, que é essencial essa postura, e que sem, aleluia, louvado seja Deus, sem isto, sem, aleluia, nós tomarmos como ponto de partida, aleluias, porque Paulo vem ensinando, Paulo vem tratando, Paulo vem exortando, Paulo está falando com a igreja, mas quando ele chega aqui no final, a exortação final diz, aquilo tudo, é como se dissesse, sabe tudo aquilo que eu ensinei, sabe tudo aquilo que foi dado para o coração de vocês, vai ser proveitoso para a sua vida, se você for vigilante, se você permanecer firme na fé, se você se portar de uma forma varonil, ser forte, e ele diz, fortalecei-vos, aleluia, mas, para arrematar, que os vossos atos todos sejam feitos com amor, aleluia. Então você está entendendo, querido? Aleluia. Porque isto vai ser proveitoso, vai ser abundante, aleluia, os ensinamentos, eles serão aplicados na nossa vida, se nós agirmos nestas circunstâncias, aleluia. A igreja do Cristo, que precisa, aleluia, estar firme, encorajada, abençoada pelo poder da palavra, ela precisa estar dentro desses conceitos, que Paulo está agora finalizando, chamada exortação final, amém? É um último aviso, desta carta, não da Bíblia, nem dos Evangelhos, mas desta carta de 1 Coríntios, é um último aviso para a igreja do Senhor, porque se você não fizer tudo aquilo que foi falado, de nada se aproveita,
de nada adianta para a sua vida, de nada vai ter, aleluia, eficácia no teu ministério, eficácia na tua vida cristã. Você está entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia Jesus, está entendendo, querido? Amém? Aleluia. E nós vemos, amada igreja, que isto não se aplica somente a esta carta, né? Aleluia, porque isso está em toda a Bíblia. Isto está em toda a Bíblia. E nós sabemos que há muitas outras exortações muito mais severas dentro dos evangelhos, na palavra do Senhor. Amém? Muito mais. Mas vamos refletir. É sobre esses conselhos, ou sobre esses conceitos que estão aqui bem definidos, dos versículos 13 e 14. É nesta reflexão que nós queremos nesta noite tratar, e sermos breves para a glória de Deus. Amém? Diga a glória a Jesus, diga Jesus, eu estou entendendo a mensagem. Amém? Aleluia. Aqui não pode ser igual aqueles profetas, né, que fica, né? Eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo. Oh, glória. Amém? Aleluia. É para entender a mensagem. Aleluia. O primeiro conceito que nós estamos aqui vendo na palavra do Senhor é: estejam vigilantes. Amém, igreja? Aleluia. E queridos, nós vemos que o conceito aqui é de vigiar mesmo, é vigiar. Estejam vigilantes, ou seja, vigia. É o conceito de estar atento, de estar preparado, de estar esperto, aleluia, porque a Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele está ao derredor, ele está bramando como um leão, ele está buscando uma ocasião para tragar. A Bíblia é bem clara, queridos. Então o cristão precisa estar vigilante, ele precisa estar com seus olhos espirituais bem abertos, e ele precisa não ter só olhos espirituais abertos. Eu digo que é preciso que o cristão tenha uma visão ampliada, porque ele precisa estar atento, ele precisa observar, já quando o adversário já começa a aparecer de longe, quando ele já está aparecendo, aleluia, num ambiente, numa situação, e você já visualiza que ele está chegando, porque você tem os olhos espirituais abertos e uma visão, aleluia, proporcionada pela autoridade e pelo poder do teu Senhor Jesus Cristo. Então você está esperto, vigilante, amém? Você vai observar tudo à sua volta, você vai perceber qualquer ação do adversário. O crente esperto, ele é assim, aleluia, ele está, aleluia, em vigilância todo momento da sua vida. O adversário apontou ali, ele já está esperto, ele sabe que ele não vem coisa boa, e ele já está em prontidão, aleluia. Ele sabe que já requer joelho no chão, ele sabe que já requer clamor a Deus, ele sabe que precisa, aleluia, orar, buscar, pedir para Deus intervir, Deus enviar o seu anjo, porque ele já está vendo a ação do adversário. Então o crente está de prontidão, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E é o que eu volto a dizer, já disse e volto a repetir, é o que mais a igreja precisa, é olhos espirituais abertos, discernimento espiritual, para poder entender, para poder compreender, aleluia, qualquer estratégia, artimanha, porque é tudo, Deus vos dará visão, para que todos os artefatos, todas as artimanhas, todas as obras malignas, elas caiam por terra, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. O Senhor vai desfazer os laços, querido, porque Ele vai te dar estratégia, sabedoria, graça, discernimento espiritual. Então peça para Deus. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá. Deus é o Senhor, querido, Ele dá, Ele concede. Para quem?
para a igreja dele, para os santos dele, para os que clamam a ele. Quando você ora, você pede, a Bíblia diz que o Senhor pode te conceder. Amém? É tudo dele, depende dele, querido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então veja que isso é muito importante, amém? Mas, queridos, biblicamente, este conceito ele não diz respeito só ao que vem. Ele não vai dizer só com respeito ao que se aproxima, né? Aquele que vem contra a tua vida, aquele que está chegando lá, trazendo já o seu projeto maligno para lutar contra você. Não. A Bíblia também, ela tem um conceito aqui, ela vai mostrar, aleluia, que também é com respeito àquilo que sai, aquilo que emana, aquilo que sai de dentro de nós, que flui de dentro de nós. Aleluia. Então, o vigiar, ele é em duplo sentido. Eu vigio porque o adversário vem contra a minha vida, e eu vigio porque de mim mesmo sai muita coisa perigosa. Aleluia. Porque de dentro de mim, do meu coração, sai muita coisa perigosa. Então eu preciso estar em vigilância. Aleluia. Porque isso diz respeito à nossa natureza. Nós, somos de uma natureza carnal, querido. Buscamos o revestimento do Espírito Santo de Deus, e isso não significa que nós ainda podemos tomar atitudes sem pensar, sem refletir, sufocar o Espírito Santo em determinado momento e dizer, porque a carne prevalece. Então é a vigilância, é o cuidado que nós temos que ter. Aleluia. Em Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso. A carne é fraca. Então, é preciso orar, é preciso antes vigiar. Aleluia, louvado seja Deus. Em Mateus 15, 19, Jesus diz: porque do coração do homem procede os maus desígnios. Do coração do homem procede os maus desejos, os maus pensamentos, os maus intentos, os maus propósitos, a má vontade, as más ideias. É do coração do homem que saem todos os maus planejamentos. Aleluia. Da onde que sai aquelas coisas ruins que às vezes a gente pensa, querido? Ou você não pensa coisa ruim? Porque se você não pensa coisa ruim, ou você já deve ter uma asa de anjo aí. Pastor? Já deve ter uma asa de anjo. Porque já só falta bater a asa e subir para a glória, junto com Deus. Porque não é nem homem mais, é um querubim. Aleluia. Porque é do coração do homem que sai, e nós temos pensamentos maus. Infelizmente, nós não conseguimos. Existe uma grande dificuldade. Nós freamos, nós vigiamos, nós pedimos misericórdia, Jesus, Espírito Santo, e clamamos, mas é a natureza humana, é o homem, é o coração, e não adianta, querido, ninguém é super crente. Ninguém. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Você está comigo até agora? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Aleluia. Agora, em Mateus 24, 42, Jesus traz este conceito para estar preparado para a sua volta. Ele vai dizer: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Aleluia. Então Jesus traz o conceito da vigilância, estáis vigilantes para o conceito da sua volta. O momento, o propósito
da sua vinda, buscar a igreja, aleluia. E quando nós vemos isso, amado, o Espírito Santo do Senhor reforça em todo o Evangelho, através da palavra de Jesus, através das cartas paulinas, através de Pedro, de João, tudo está bem claro ali, aleluia, dizendo: vigiai, vigiai, estai pois vigilantes, sede vigilantes, estai pois preparados, atentos, aleluia. Você está entendendo, amado? Aleluia. E muitas outras advertências, né? Existem na Bíblia Sagrada, em toda a extensão da palavra. Quantas advertências para que o homem tenha uma vida comprometida com Deus, mas se requer do homem vigilância. Sede vigilantes. Amém? Aleluia. Por que, amados? Porque nós podemos ouvir tudo. Nós podemos aprender tudo. Nós podemos ter toda a revelação de Deus. Mas se não vigiarmos, amém? Pastor, quanta exortação na Bíblia eu li, quanta palavra eu aprendi, aleluia. Oh pastor, quanta revelação de Deus para a minha vida, quanto Deus fala comigo na madrugada. É verdade, Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória pois a Ele, aleluia. Mas se não vigiar, de nada adianta. É verdade, amém, igreja? Diga glória a Deus, querido. Diga: eu estou entendendo, Jesus, essa mensagem. Aleluia, é a palavra, querido, amém, aleluia. Não é revelação do Facebook não, viu, irmão? É revelação do Facebook, pastor. Então os irmãos hoje que pegam lá os dados do Facebook e fica revelando a igreja, né? Aleluia. Aí depois ele fala assim: Jesus, eu estou entendendo. Aí ele fala a revelação do Facebook. Só Jesus tem misericórdia, né, irmão? Amém, aleluia. Glória a Deus, mas é palavra, querido, aleluia. Então, sede vigilantes com aquilo que vem contra ti, e sede vigilantes com aquilo que também sai de ti. Amém? É um princípio. E Paulo estava dizendo aqui aos irmãos de Corinto, né? Aleluia. Sede vigilantes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o segundo conceito aqui para nós nesta noite, ele diz: mantenham-se firmes na fé. Aleluia. Mantenham-se firmes na fé. Aleluia. Amados, manter-se firme na fé é um desafio em qualquer tempo, querido. Não é só um desafio hoje, né, desse tempo moderno, da igreja moderna. Querido, hoje está difícil, né? Sem dúvida. Os irmãos louvaram tanto louvor hoje da Voz da Verdade, que benção, né, irmão? Eu gosto muito. Mas esses dias eu vi um podcast lá, cadê heresia, irmão? Só Jesus, né? Tem misericórdia. Tanta heresia que saía da boca de certos pastores, né? É coisa tremenda, irmão. Então tem muitas pessoas que por conta dessas situações não se mantêm firmes na fé. Quanto mais com outras situações. Quanto mais com outras adversidades. Porque, amados, nós temos que entender que lá no primeiro século, aqueles que se convertiam ao cristianismo, eles sofriam perseguições. E as perseguições, amados, que eles sofriam, não era um assédio moral, religioso, não era isso que estava acontecendo. Eles não eram difamados, né, porque eles estavam servindo a Jesus, e aí a difamação corria solta, como hoje na rede social, se você falar qualquer coisa, pronto, isso, né? Vira uma polêmica tão grande esses dias. Você viu o pastor Paulo Júnior, rapaz? Eu admiro muito o pastor Paulo Júnior, porque ele tem uma palavra, que ele prega a palavra. Mas ele fez uma declaração e isso virou uma polêmica tão grande, mas tão grande. E começou a aparecer gente de todo lado para falar tanta coisa. Ei, querido, isso aí é um mal da internet hoje, da rede social, da fama que alguns alcançam. E aí, ó, entendeu? Chega nesse nível.
Eu falei assim, só falta, falei, daqui a pouco, pastor, sabe, daqui a pouco vai aparecer um grupo de desviado, que ainda vai falar, não, é um assédio religioso que ele fez, ele provocou, olha, nós estamos sofrendo agora, nós estamos machucados, vamos entrar com processo contra ele. Daqui a pouco ele está até sendo processado, por causa de uma declaração, de uma humildade, de falar a verdade, de falar o que sentia. Ei, isso é o grande mal da igreja de hoje, ou dos maus convertidos, né? Porque tem muitos que são maus convertidos, e ele só serve para apontar a igreja, só serve para apontar o pastor, para apontar o irmão, para apontar a irmã, só serve para isso. Aleluia. Mas agora Paulo está dizendo, mantenham-se firmes na fé. Aleluia. E aqueles irmãos lá do primeiro século, eles sofriam calúnias. É verdade. Calúnias, difamações, é verdade, com certeza, aleluia. Mas era isso que eles sentiam só? Era isso a perseguição que eles viviam? Não, eles sentiam a represália na sua própria carne, aleluia. Eles eram, aleluia, presos, açoitados, apedrejados, jogados na arena de leões e muito mais, porque eles eram perseguidos para serem mortos. Era esse o assédio que eles sofriam. Não era calúnia, qualquer coisinha hoje, caluniou, vou na justiça. Aquele tempo não, irmão. Pegava o camarada, a justiça ia lá, sabe o quê? Você que é o caluniador, evangelista Cláudio, você está pregando Jesus, você é caluniador, vamos pegar você e jogar na arena de leões. Essa vai ser a justiça, põe ele lá na arena. Aí eles falaram assim, pronto, fizemos justiça. O pastor Claudinei está pregando muito, falando muito de Jesus, vamos pôr ele na arena, para os leões. Pastor Luciano também vai junto. É assim, querido. Eles estavam sofrendo, a igreja estava sofrendo, a perseguição, aleluia, e Paulo dizendo, irmãos, a exortação está lá, a palavra foi dada, aleluia, vocês têm que ser homens valentes, corajosos, mas de fé, mantenham-se firmes na fé. Ei, você pensa que era fácil manter-se firme na fé naquele tempo? Era fácil, querido? Hoje qualquer coisinha, irmão, já não mantém firme na fé. Qualquer coisinha que acontece, já não está firme na fé. Nesse tempo moderno é melindroso demais. Mas naquele tempo não, os irmãos sofriam, aleluia, era jogado até na arena, mas eles não negavam a fé, aleluia, eles permaneciam firmes, porque eles ouviram a repreensão, eles ouviram a exortação, o ensino da palavra, falou forte no coração deles, e entrou, aleluia, como uma espada no coração deles, e eles disseram, nós vamos até o fim. E eles mantinham-se firmes na fé. Significa também que nós cristãos, diante de tudo, nós precisamos continuar inabaláveis. Nós precisamos prevalecer e edificar com alicerce sólido. Aleluia. Nós precisamos nos manter constante nos propósitos, aleluia. Nós precisamos investir na fé cristã, aleluia, pela oração, através da palavra. Nós precisamos crer no impossível e afastar a incredulidade do nosso coração. Nós precisamos resistir ao pecado, vestir a armadura de Deus e resistir ao ataque do adversário, aleluia. Suportar as aflições é confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Manter-se firme na fé, tudo isso, querido. Manter-se firme na fé não é qualquer coisa. Eu não vou mais para a igreja. Qualquer coisa. Eu não vou mais servir a Deus. Qualquer coisa. Jesus não faz nada. E se Jesus pôr você dentro da arena com o leão?
Você ainda vai negá-lo lá dentro da arena? Amém? Quando nós formos colocados na arena, e eu digo assim, não porque hoje não tem aqui lugar nenhum, é difícil isso, não acontece. Mas eu digo espiritualmente, quando nós somos jogados espiritualmente por circunstâncias da própria fé, sermos jogados na arena com leões, é ali que nós temos que manter a nossa fé, é ali que vai ter que evidenciar o Evangelho que está dentro do nosso coração, aleluia. A palavra que foi semeada, como o pastor disse aqui, foi semeado, agora tem que florescer, tem que frutificar, aleluia, porque o nome dele, do Senhor, é que vai ser glorificado em nossa vida. Então quando nós for para a arena, nós vamos ter que suportar, amém? Para Deus calar a boca do leão e nós sair da arena, amém? Ninguém vai ser comido por leão, né? Na arena espiritual não, na arena espiritual você entra e sai, amém, amado? Aleluia. Por isso que Paulo, ele escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer assim: tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. Você está vendo, querido? Paulo estava dizendo a Timóteo, aleluia, certamente Timóteo estava manifestando esta palavra para a igreja, e dizendo para a igreja: sofre as aflições como bom soldado de Cristo, aleluia. Você é bom soldado, irmão, você é bom soldado, irmã, aleluia. Então sofre as aflições, porque você é soldado de Jesus. Você está entendendo? Diga glória, diga aleluia, Jesus, aleluia. Esse dia não, acho que foi hoje, não sei se foi, acho que foi hoje mesmo que eu vi uma postagem, né? O irmão postou algo lá, que dizia assim: não se preocupe com as perseguições, preocupe-se quando o mundo começar a te elogiar. Eu achei, é verdade, né? Sabe aquela hora que o mundo começa a falar: nossa, ó você aí, né? Começa a te elogiar assim, toma cuidado, porque aí, né? Porque se você for visto como um homem de Deus e uma mulher de Deus, e disserem: olha, louvado seja Deus pela sua vida, porque hoje eu vejo a diferença na sua vida, que você veste a armadura de Deus, que você veste, aleluia, a vestimenta de um soldado de Cristo, aleluia. Mas se o mundo começar a te elogiar, o mundo, né? Cuidado que tem muito cristão desviado também, que faz isso também, né? Começar a te elogiar, toma cuidado, amém? Toma cuidado, porque hoje o que a rede social quer fazer é isto, né? Amém? Então você já percebe que alguma coisa não está boa, então vigia, amém? E permaneça firme na fé, amém? Aleluia. Terceiro conceito, glória a Jesus. Paulo disse: sejam homens de coragem, amém? Aleluia. Nós lemos aqui na minha versão, aqui nesta outra versão: portai-vos varonilmente, sejam homens de coragem, aleluia. Amados, Paulo sabia que a partir daquele momento, né, que os irmãos, ou né, qualquer alma, decidissem a servir a Cristo, seguir a Cristo, converter-se ao cristianismo, né, aleluia, ele precisaria ser corajoso, ele tinha que ser valente. Paulo está transmitindo a mensagem, dizendo: irmãos, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Você acha que você vai aceitar Jesus? Jesus agora te salvou? Isso Paulo estava dizendo lá, para os irmãos de Corinto, para a igreja. E ele está dizendo: você acha que vai ser fácil agora? Porque haveria de ter a perseguição, a luta. Então ele falou: vocês precisam ser corajosos,
Vocês precisam ser valentes, porque nada vai ser fácil, aleluia. Mas vocês deveriam ir, devem ir até o final. Amém? Louvado seja Deus, por causa do amor a Cristo. Vocês têm que permanecer, aleluia. Nós, amados irmãos, e bem que sabemos que os covardes voltariam atrás. Paulo sabia, porque muitos voltaram atrás. Muitos, como ele mesmo diz, amaram o presente século, abandonaram a fé, foram dissuadidos pelas heresias, deixaram-se contaminar com o mundo, depois de ter recebido ao Cristo, depois de ter aceitado a palavra salvífica. Agora eles estavam, muitos deles, abandonando. E Paulo sabia disso, e ele falou: vocês têm que ser corajosos, porque vai ser na hora da perseguição, vai ser na hora desta luta. Você é cristão? Hã? Você é cristão? Quem? Eu? É você? Hã? Não. Já com a espada na mão assim, né? Eu põe no pescoço e falo: você é cristão? Hã? Você é cristão? Não. Não. Então Paulo está dizendo: sejam corajosos, tenham uma postura varonil, amém? Aleluia. E Paulo, em 2 Timóteo 1,7, ele manda dizer à igreja: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder. Aleluias. Então veja bem, Paulo está dizendo ali para Timóteo, e está falando: Timóteo, o Espírito que Deus nos dá não é espírito de timidez, de medo, não, de covardia, não, é um espírito de poder, de autoridade, o Espírito Santo, aleluia. É para você prevalecer, é para você ir até o final, aleluia. Em Apocalipse 21:8, João escreve que os covardes, ou talvez na sua Bíblia pode dizer os medrosos ou os tímidos, né? São condenados ao fogo do inferno, junto com os incrédulos, com os idólatras, com os abomináveis, com os fornicadores, com os assassinos e com os feiticeiros. João escreveu e disse: os covardes. Agora, a palavra traduzida aqui, covardes, de Apocalipse 21:8, sugere medo e timidez. Medo e timidez. Agora veja bem, querido, é propriamente aquele que se torna escravo do medo. Mas está tão claro na vida dele o medo, que o mais importante a ele é salvar a sua pele. Ele quer salvar a sua vida. É por isso que naquele dia, aleluia, quando haver uma grande perseguição para todos os que ficarem depois do arrebatamento da igreja, aleluia, porque aqueles que ficarem, aleluia, que um dia se esconderam atrás da cruz, aí naquele dia serão perseguidos, mas à medida que forem perseguidos, porque estão decepcionados, porque ficaram, mas agora vamos correr atrás, vamos tentar ser crente, vamos tentar ser aquilo que Jesus queria que nós fôssemos. Agora vão perseguir, agora vão buscar na palavra, agora vão tentar achar a Bíblia, aí vão tentar achar os crentes, vão se reunir, vão estar escondidos, mas quando chegar os perseguidores, aqueles que o anticristo irá enviar contra eles, e quando chegarem eles, você é crente? Você está pregando Jesus, está falando de Jesus? O Espírito Santo já vai ter saído da terra, mas as pessoas vão falar. Porque as pessoas vão falar. E falar é falar. Ainda que não sejam movidos pelo poder do Espírito Santo, que vai subir junto com a igreja.
Agora tem uma coisa, você era cristão? E o medo vai fazer com que as pessoas façam o quê? Neguem, para não morrerem, para não serem martirizadas ali, naquela hora, naquele momento, mortas ali, com metralhadoras, de qualquer forma. Por quê? Porque elas temerão pela sua pele, a sua vida. E muitos ainda morrerão por causa do nome do Cristo, porque ouviram a sua palavra, porque permaneceram aqui e não foram achados dignas de subir com Cristo. Mas ainda assim, aleluia, vão preferir morrer ao invés de negá-lo. Amém? Mas o medo vai tomar conta, né? Aleluia. Em Lucas 22, nós vemos que o próprio apóstolo Pedro, para salvar a sua vida, ele por 3 vezes negou a Jesus. Ele negou que conhecia Jesus, por 3 vezes, para salvar a sua pele naquela hora. Chegaram para ele: você estava com ele? Não. Você fala como ele? Não. Você conhece? Não. Nem sei quem é. Você está entendendo? Pedro teve esse sentimento. Pedro se recolheu. O medo, a timidez trouxe a ele esse sentimento ruim. Aquele que andava com o próprio Cristo sentiu isso. Pedro não estava totalmente convertido, amado. Nós vamos ver em determinado momento, nem cheio do Espírito Santo ele estava ainda, porque nós vamos ver que em determinado momento, em certa ocasião, o próprio Cristo Jesus falou para ele: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vai ter uma hora que você vai se converter, Pedro. Aí você fortalece eles. Você está entendendo, amado? Ainda precisava, Pedro ainda tinha um caminho ainda, para percorrer na vida de fé, amém, na vida cristã, aleluia. E mesmo depois de Pedro ser cheio do Espírito Santo, Deus já estava abençoando de uma forma tão poderosa, a vida de Pedro, aleluia. Ele foi reconciliado com Cristo ali, naquele encontro na praia, o Senhor Jesus, falou para ele: vai, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Pedro foi chamado de volta para aquele compromisso. Ele estava: não, parei, eu vou voltar a pescar, eu vou para o mar, vou pescar, voltar a pescar. Aí Jesus aparece e fala: não, Pedro, eu não desisti de você, você vai desistir de mim? E aí, Pedro foi reconciliado, abençoado, fortalecido, levantado de novo, aleluia. E Pedro estava cheio do Espírito agora, aleluia, sendo abençoado. Mas em Gálatas 2, a Bíblia vai dizer que Pedro e outros judeus deixam de comer com gentios por medo dos judaizantes e se afastam do grupo. Sendo que Deus tinha ordenado, amado, Deus tinha ordenado aceitar os gentios. Paulo, ele foi enviado, aos gentios. Pedro aos circuncidados. Paulo aos incircuncisos. Então agora veja, olha para você ver. Agora Pedro está lá junto com eles. Quando chega, aqueles que eram da circuncisão chegaram. Aí Pedro começa a dissimular. Ele deixa de comer com os gentios. Ele se afasta do grupo. Ele fica com medo dos judaizantes. Olha o sentimento. Mas Pedro não estava convertido? Estava. Mas Pedro não estava cheio da presença? Estava, aleluia. Aí Paulo tem que chegar, aleluia, e reprovar a atitude dele e exortá-lo na frente de todos. Porque não era a vontade de Deus. Então Pedro, ele vai mudar a situação. Por quê? Porque ele entende que o que importava era obedecer
a Deus, obedecer a palavra de Deus, aleluia. E Pedro tem uma mudança, aleluia. Por isso a nós está dizendo aqui nesta palavra: não tenham medo, aleluia, não tenham medo. Pode-se varonilmente, com coragem, sejam homens de coragem, homem e mulher de coragem, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus, querido. Então qualquer um pode ter uma postura assim, amém? Mas tudo pode ser mudado. Nós mudamos posturas, nós mudamos pensamentos, nós mudamos atitudes. Nós temos a capacidade, querido, de mudar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quarta, sejam fortes, ou fortalecei-vos, né? Aleluia. Glória a Deus, como aqui na versão que eu li, fortalecei-vos, aleluia. Amados, Paulo aqui, ele não está propondo aos irmãos, né, que eles fossem treinar nas academias. Fiquem fortes, né? Sejam fortes, né? Fica aí, ó, marombado, forte, porque você vai ter que lutar. Vão vir contra a sua vida. Você tem que ter uma postura, né, varonil. Então seja forte. Mas Paulo não está falando sobre isso. Paulo não está chamando a atenção, né, nesse sentido, aleluia, para que eles pudessem ter um corpo másculo, músculos. Não. E não estou dizendo que a igreja não pode cuidar do seu corpo. Você não pode cultuar seu corpo, né? Cultuar o corpo é outra coisa, né? Mas você pode treinar, você pode ter força, você pode ser forte. Pastor, que eu mesmo, olha para mim, né? Então, aí você vai vendo, né, pastor? O pastor Carlos gosta de dar risada, né? Aleluia, né? É forte, né? Pastor é forte, oh glória. Então, amado, louvado seja Deus. Só que tem uma coisa, o importante é ser fortalecido. Aleluia. Tem gente que tem músculo e não tem força. Tem músculo e é fraco de cabeça. O fortalecido que aqui Paulo está dizendo é um fortalecimento espiritual, é uma força interior, é uma força de atitude, é uma força de caráter, aleluia, é uma força do poder, da autoridade que vem de Deus, aleluia, é aquela força qual nenhuma força contrária ela pode te derrubar, aleluia. Porque você pode ir à academia, treinar e sair de lá, ó. Mas se você não tiver isso aqui, a força espiritual, o caráter, o pensamento espiritual, o discernimento, você é fraco. Só tem músculo. Só tem músculo. Então, Paulo está dizendo sobre esse fortalecimento, fortalecei-vos, sejam fortes, aleluia. Quando ele fala lá em Efésios 6,10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, aleluia. É nisto que a igreja precisa se fortalecer. Pastor, posso ir na academia? Pode. Vai treinar, cuidar do corpo, é o templo do Espírito Santo, aleluia. Seja abençoado, cuida bem do teu corpo, porque ele é aquilo que Deus te deu para você cuidar bem, é você, a tua estrutura. Mas o importante é aqui, querido, é aqui, ó. Isso aqui tem que estar são. Você está entendendo, amado? Aleluia. Porque não adianta nada ser forte e a cabecinha fraca, né? Cabecinha fraca, qualquer coisinha, pá. Né? Se tiver na carne, então, como eu falei, fazer um elogio, aí que fica, né? Aí fica mais carnal ainda. É fraca, cabecinha fraca. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Então é isso que Paulo está dizendo. Amém? Aleluia. Porque muitos podem ter muita força, mas não sabem enfrentar
as adversidades. Não tem força para enfrentar a adversidade. E aí o crente, aquele crente mais fraquinho, mais raquítico, aí ele é um gigante, ele é um forte. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele enfrenta a adversidade, ele enfrenta o adversário, porque ele sabe que a força que ele tem não é propriamente muscular, é uma força da glória de Deus na sua vida, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Pode pegar, irmão, pode ir lá um grandão, pode ir lá, pastor Cardinês, pastor Gabriel, pastor Valdemar, pode ir o grandão lá, musculoso, o camarada, o demônio manifesta no camarada, o cara fica violento, aí vai lá o cara, chega lá, maior maromba, vou pegar isso aí, leva uma burdoada, irmão, joga ele longe, porque é uma força de um demônio, é uma força espiritual, e o camarada endemoniado é fraquinho, é raquítico, mas a força descomunal que está sobre ele é espiritual. E o demônio joga o valentão, grandão, fortão, musculoso, longe. Agora vai lá o irmãozinho, fraquinho, magrinho, mas tem a autoridade de Deus, aleluia. E quando ele chega, ele só diz assim, em nome de Jesus, sai! E o demônio, acabou. Você está entendendo, igreja? Aleluia. E Paulo está dizendo, sejam fortalecidos. Você ouviu a palavra, você ouviu a mensagem, ouviu a exortação, está lá, está no livro todo lá, na carta toda, mas sejam fortalecidos, não sejam raquíticos na fé, não sejam fracos na fé. E Paulo, no versículo 14, eu acredito até que já ficou separado, porque é de suma importância. Façam tudo com amor. Aleluia. Amado? Paulo fecha a exortação, para que este princípio, ele possa nortear a vida cristã, amado? Então ele diz, façam tudo com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Aleluia. Se não fazemos com amor, se não fazemos por amar a Deus, por amar o Senhor Jesus, se não amamos a igreja de Deus, tudo perde o sentido, tudo perde a razão pela qual as coisas são feitas dentro da igreja. Isso Deus pôs no meu coração também. Tudo perde sentido. Aleluia. Evangelista Cláudio, o amado veio aqui adorar a Deus com o grupo. O irmão toca instrumento. O irmão faz com amor. É com amor. É com amor. Aleluia. Porque se ele vinha aqui para tocar, queridos, porque ele é um bom instrumentista somente, quer mostrar seu talento para a igreja, ele vem porque ele é um adorador, aleluia, a irmã que vem cantar, que vem louvar, o varão que vem louvar, o servo de Deus que vem pregar, o homem de Deus, a minha irmãzinha, a Carolzinha que vem tocar o teclado, não é porque ela tem talento para tocar, e por isso ela mostra para a igreja que ela é talentosa, não, é porque antes ela é adoradora, e porque o amor que ela faz, e a dedicação, é para glorificar ao seu Senhor, aleluia. Se não for por conta de amor que nós sentimos por Deus, por Jesus, pela igreja dele, tudo perde o sentido. Não estou pregando aqui porque eu sou pregador. Estou pregando aqui porque Jesus me deu essa responsabilidade, essa incumbência. Pela misericórdia, aleluia, nós pregamos a palavra dele, porque ela é a palavra gloriosa do Senhor, aleluia, mas eu preciso, aleluia, ainda que muitas vezes a palavra possa ser exortativa, dura, às vezes repreensível, não importa, mas é com amor, porque Jesus nos ama, e eu amo ao meu Senhor.
Eu amo meu Cristo, eu amo meu Deus, eu amo a sua igreja. Então quando eu faço por conta deste amor que está dentro do meu coração pela igreja, que está dentro do meu coração, aleluia, pelo meu Senhor Jesus amado. Então Paulo está dizendo, queridos, vocês ouviram a mensagem, a palavra, as exortações, a carta toda aí, mas todos os vossos atos precisam ser feitos com amor. O que será da chamada de cada um de nós? O que será da dedicação? O que dizer do comprometimento? Qual o propósito da nossa renúncia? De que vale todos os esforços? Qual o sentido das lutas? Qual o sentido das dores? Qual o sentido dos próprios dons que Deus nos dá? Se não fizermos com amor. Se não fazermos tudo com atos de amor. Tem valor, querido. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, aqui mesmo, aleluia, em 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 13, Paulo escreveu aos irmãos ali, no capítulo 13, falando sobre o amor, que é um dom supremo, aleluia, e ele vai ali trazer essa palavra tão excelente para a igreja. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, ele não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aleluia! Você está entendendo, querido? E ele vai finalizar o versículo 3 dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior destes. Aleluia. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Amém? Então está aí a palavra, o nosso coração. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Amém? Louvado seja Deus. Guarda esta palavra no teu coração, se coloca em pé, igreja. Louvado seja Deus, e que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Amém? Aleluia. A batalha é grande, mas maior é o Senhor, o Deus da nossa vida. Amém?